Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Bora lá para nossa leitura, né? Para o nosso tempo aqui com a palavra de Deus. Vamos já, sem demora, né? Orar, entregar esse momento ao Senhor e pedir que o Espírito Santo nos capacite, nos ajude, né? A seguir essa jornada aí. Nós já estamos no finalzinho do mês de julho e mais um mês, né? O Senhor esteve conosco durante todo o tempo, todos os dias. Nós temos visto a mão forte do Senhor. Jesus, muito obrigada, Deus, por todos esses dias que o Senhor tem nos dado de muito entendimento, muita reflexão, muito discernimento, Pai, dentro da Tua palavra. Obrigada, Jesus, pelo trajeto que o Senhor está indo conosco durante essa leitura. Obrigada, Pai, por cada dia, cada ano que o Senhor vem nos ensinando um pouco mais da Sua palavra, nos dando um pouco mais de discernimento. Tem um crescimento, Pai, dentro de nós acontecendo e nós sabemos porque a palavra de Deus diz isso. Então é por isso que nós continuamos, é por isso que nós estamos aqui, mesmo tem dias muito cansados, Pai, tem dias que extremo cansaço, Senhor, mas nós sabemos que aqui é o nosso lugar, aqui é o lugar que nós devemos estar, na Tua presença, aos Teus pés, aprendendo com o Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus, por essa jornada de conhecimento no Senhor, da Tua palavra, Pai. Muito obrigada, Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos por mais essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos lá? Prosseguem, né, as reformas de Josias. Josias está fazendo uma grande revolução. Esqueci a caneca. Vamos na garrafa mesmo. Prosseguem as reformas de Josias, então. Segundo Reis, capítulo 23, a partir do versículo 4, nós vamos até o 20 e depois o versículo 24 para fechar esse primeiro trecho. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e desde Gebá até Berseba profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natan-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol, derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou e atirou os entulhos no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos.
até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia nas encostas da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que predisse essas coisas. O rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse: deixa-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou os ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos de família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei escrita no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Segundo Crônicas 34, versículo 23. Segundo Crônicas 34, versículo 33, perdão. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Gente, esse texto de 2 Reis 23 é um texto de Josias que a gente deveria fazer um pequeno esboço da quantidade de altares, de postes sagrados, de sacerdotes, de altares de idolatria e de tudo que ele foi encontrando ao longo de Judá, Jerusalém e Israel, porque ele subiu para o Reino do Norte também. Logo no final aqui, a gente vê que ele destrói o templo que foi construído por Jeroboão I, lá em Samaria. Ele destrói os altares idólatras de lá, ele queima, né, sacrifica os sacerdotes, então ele mata muita gente cumprindo a palavra do Senhor, que todo aquele que adorasse outros deuses deveria então morrer. Ele faz uma verdadeira limpeza espiritual em todo Judá, Jerusalém e o Reino do Norte, Israel. Então a gente vê um rei que, depois de ter lido então a lei do Senhor, cai em si do seu pecado, do pecado do seu povo, e ele começa a fazer toda essa faxina ali no território de Judá, Jerusalém e Israel. E o Senhor poupa, né, Israel nesse momento, poupa Judá e Jerusalém nesse momento de ser invadido, porque o Senhor estava se agradando da atitude de arrependimento do povo de Judá e Jerusalém e até Israel nesse momento, através da atitude de Josias. Josias tem uma atitude de arrependimento diante do Senhor, não só por ele, mas por todo o seu povo, e faz o que precisa ser feito. Se todos os outros reis de Israel, de Judá, de Jerusalém tivessem tomado essa atitude, com certeza o Senhor também tinha feito diferente. Nesse momento tem o nascimento do profeta Ezequiel, por volta do ano 622 a.C. Nós estamos aqui já no ano 622. Outra mensagem: ameaça do exílio, a menos que haja arrependimento. Nós vamos ler outros 3 textos agora de Jeremias. Jeremias capítulo 7, 8 e 9, que vai falar sobre esses textos que o Senhor traz, né, essas profecias que o Senhor traz a respeito do exílio através de Jeremias. Então, Jeremias capítulo 7 é o primeiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar neste lugar. Não confie nas palavras enganosas dos que dizem:
Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultérios e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros, seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhes fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor deles, nem interceda por eles junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhes disser tudo isso, eles não o escutarão. Quando você os chamar, não o responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-no fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele as imagens dos seus ídolos. Construíram o alto de Tofete no vale de Ben-Rinom para queimarem em sacrifícios os seus filhos e as suas filhas, coisas que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente vem os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão a este lugar Tofete, ou vale de Ben-Rinom, mas vale da matança, pois ali enterrarão cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves e para os animais,
e não haverá quem os afugente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Jeremias capítulo 7, o Senhor mais uma vez está trazendo uma palavra através do profeta para o povo de Israel, para Judá, para Jerusalém, para todos os habitantes ali de Israel, dizendo o quanto eles foram rebeldes, obstinados, o quanto eles traíram o Senhor, o quanto eles desobedeceram um simples mandamento de obediência. O que o Senhor sempre desejou do seu povo desde o início é obediência. Deus jamais pediu sacrifícios, Deus jamais pediu nenhum tipo de sacrifício da nossa parte. O Senhor só deseja que nós o obedeçamos, que a gente obedeça a sua voz, que a gente obedeça a sua justiça, mas o seu povo decidiu não obedecer, e por isso o Senhor virá, ainda que eles estão nesse processo de limpeza, né, que Josias está fazendo. O Senhor está falando com o seu povo, porque muitos deles com certeza estão só fazendo o que Josias está falando, mas o seu coração está muito longe do Senhor, justamente porque eles estão há muito tempo, né, adorando outros deuses. Então, com certeza, muitas pessoas estão fazendo as suas idolatrias, né, escondidos de Josias, com certeza. Jeremias capítulo 8, gente, vamos seguir. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu, que eles amaram, aos quais prestaram culto e os quais seguiram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão estercos sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte à vida em todos os lugares para onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. Diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia dos caminhos, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz, o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Por que estamos sentados aqui? Reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali, pois o Senhor, nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, porque temos pecado contra ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. O resfoliar dos seus cavalos pode-se ouvir desde Dan. Ao relinchar dos seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar esta terra e tudo o que nela existe, a cidade e todos os que nela habitam.
Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Porque eles me provocaram a ira com os seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros? Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Jeremias, ele é o profeta do tempo de maior sofrimento para Judá, para Jerusalém, para Israel. Ele se torna esse profeta dolorido, ele se torna esse profeta que só parece estar decretando destruição, miséria, guerra, né? Mas por quê? Porque ele vem no momento em que ele precisa falar para o povo palavras de arrependimento. A ira do Senhor, quando ela vem para realmente cumprir o seu propósito, cumprir a sua justiça. E Jeremias está nesse momento, alguns anos antes, né? Nós estamos no ano 622 mais ou menos. O exílio acontece um pouco mais à frente, né? E termina por volta do ano 586. Então nós temos aí quase 40 anos ainda em que Jeremias está falando, Jeremias está profetizando, Jeremias está chamando o seu povo ao arrependimento. Então ele parece ser aquele que só traz desgraça, só traz destruição nas suas palavras, mas é o contrário. Se a gente olhar, a gente vai ver o Senhor trazendo toda essa indignação, trazendo toda essa chamada ao arrependimento para que o seu povo se volte para ele. Vejo muito próximo essa mensagem dos dias de hoje. A gente tem visto uma geração que realmente está pouco se importando com a palavra de Deus, pouco se importando com aquilo que o Senhor vai fazer nos últimos dias, está brincando com o Evangelho, brincando com a palavra de Deus, e Deus está trazendo muitos alertas, e o povo está brincando, né, rindo, ainda achando que não vai acontecer nada. Como ele fala que os profetas dizem paz, paz, quando na verdade não há paz, né? Deus está trazendo a sua ira. Nós precisávamos estar lamentando e chorando por aqueles que vão se perder, por aqueles que vão morrer por causa da ira do Senhor. Jeremias capítulo 9, gente, é o nosso último texto de hoje. Jeremias capítulo 9 diz assim: se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nessa terra. Eles vão de um crime a outro, eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir, e sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Deixarei eu de castigá-los? Pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes, por causa das pastagens da estepe, pois estão abandonadas e ninguém mais as percorre. Não se ouve o mugir do gado, tanto as aves como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei as cidades de Judá, até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor que possa explicá-lo?
Por que a terra está arruinada e devastada como um deserto pelo qual ninguém passa? O Senhor disse: foi porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles. Não me obedeceram nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a dureza de seus próprios corações, indo atrás dos balaíns, como os seus antepassados lhes ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações, que nem eles nem os seus antepassados conheceram, e enviarei contra eles a espada até exterminá-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e as águas corram de nossas pálpebras. O som de lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados, como é grande a nossa humilhação. Deixamos a nossa terra, porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor, abram os ouvidos às palavras de sua boca. Ensinem suas filhas a lamentar-se, ensinem umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Diga, assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como o trigo deixado para trás pelo ceifeiro sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. Gente, como Deus, ele chama, né, a responsabilidade do seu povo. Vocês me desobedeceram, vocês abandonaram a minha lei, vocês deixaram, né, de ouvir a minha voz, né? O que Deus queria era que as pessoas se gloriassem nele. O que é se gloriar? É buscar toda a sua glória, toda a sua todo o seu a sua existência em Deus, né? Se gloriar é deixar que Deus se manifeste através da sua vida, que toda a glória, né, seja dada a Deus, porque é Ele que faz todas as coisas, é através dele que nós temos vida, é através dele que somos sustentados todos os dias, é através dele que nós estamos vivos, é através dele que nós vamos ter uma eternidade com o nosso Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento e nos voltar para o Senhor, porque a justiça de Deus virá sobre todo o seu povo. A destruição virá. Gente, como esses textos de Jeremias, de Isaías, eles falam do tempo do fim. Quando a gente chegar lá em Apocalipse no final do ano, vocês vão ver o quanto esses textos eles se alinham, o quanto esses textos eles se encaixam. Eu vejo perfeitamente Deus falando em Apocalipse as mesmas coisas que ele falou através dos profetas no Antigo Testamento. Para esse tempo era o exílio, para o tempo do fim, para os últimos dias, é realmente a volta de Cristo, a grande tribulação e tudo que vai acontecer de forma macro, né, como eu venho falando, a respeito dessa restauração que Deus vai trazer sobre a terra com o seu retorno. Eu queria que você meditasse um pouco mais nos textos, que você lesse aí com calma, se você leu somente aqui comigo, que vocês meditassem nesses textos, grifassem, né, versículos aí que chama a atenção de vocês, para que a gente pudesse depois fazer esse confronto, né, no final do ano aí sobre o livro de Apocalipse. Vocês vão ver como o Senhor estava falando com o seu povo Israel e como nós estamos ouvindo a mesma coisa hoje nos últimos tempos a respeito da volta de Cristo. Então, ou nós damos ouvido a essa palavra, nos arrependemos e voltamos para o Senhor, ou essa ameaça
do exílio, da morte, né, da destruição, da morte eterna, no nosso caso agora, vai acontecer conosco também, justamente por nós termos rejeitado o Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo, todo mundo junto, para continuar a nossa leitura. Jeremias continua aqui, Jeremias capítulo 10, 11, nós vamos continuar nesses textos. E aí, em seguida, a gente entra já nesse início, né, da Babilônia como uma grande potência, e ele vem arrasando, né, toda a terra aos arredores ali e conquistando todo o território de Israel, de Judá, de Jerusalém e aos arredores, né, se tornando a grande potência que eles foram nesse tempo aqui de 586 a.C. E durante um longo período nós vamos ver a Babilônia reinando sobre toda a terra. Amém, queridos? Amanhã, em nome de Jesus, a gente está aqui para continuar.